Bom, muito bem. Boa tarde todas e todos. Estamos dando início, então, formalmente à Assembleia Geral da ISOC Brasil, né, 21 de março de 2025, né, em segunda chamada, às 14h30. Para deliberarmos sobre a ordem do dia que temos aqui, né? Hoje, em primeiro lugar, nós vamos escolher um presidente e um secretário para a Assembleia Geral, e depois nós temos essa agenda, né? A prestação de contas do exercício de 2024, lá no Brasil, uma breve apresentação que vai ser feita das contas, depois vamos receber o parecer do Conselho Fiscal, depois nós temos que concluir o processo eleitoral de 2025. E no final, assuntos gerais, se alguém quiser trazer qualquer assunto. Tá? Então, no primeiro passo da Assembleia, né, proponho, né, que ofereço para ficar como presidente da Assembleia Geral e convido o Tobias para fazer a função de secretário da Assembleia Geral, se todos os presentes estiverem de acordo. Então, ficamos assim. De Ok? acordo. Então tá. Obrigado a todos. Então, vamos avançar aqui na nossa ordem do dia, começando pela apresentação da prestação de contas do exercício de 2024. Né? Quando começou o ano, em 1º de janeiro de 2024, nós tínhamos esse saldo aí, pouco mais de R$ 141 mil. Terminamos em 31 de dezembro com um saldo bem menor, 26 mil, mas vai ficar claro, né, por que houve os números que eu vou mostrar agora, por que houve essa redução. Então, um total de receitas de 566 mil, né, reais e para despesas de 681 mil. Então, um resultado líquido negativo de 114 mil reais. Então, essas aqui foram as receitas, né? Todas as receitas. Nós recebemos 241 mil reais de 4 auxílios financeiros da ISOC Foundation. Um deles, 25 mil dólares, né? Que foi a primeira parcela de um projeto, né, na área de criptografia que está sendo desenvolvido em parceria com o IPREC, né? Um large grant do programa Beyond the Net. Então, essa foi a primeira parcela. Nesse ano agora, deve vir a segunda parcela desse projeto. 10 mil dólares foi um auxílio que nós recebemos através do capítulo, né, de um programa da ISOC Foundation para apoiar edições do IGF, no caso, né, o IUS lá com a IGF, né, em que a gente deu um apoio bastante grande, não só financeiro, como logístico e organizacional para esse evento que se realizou em Santiago do Chile, no mês de novembro. Tivemos 4.990 dólares de um small grant também do programa Beyond the Net para desenvolver um impact brief sobre o PL 2630, que foi desenvolvido esse trabalho por um subgrupo do nosso grupo de trabalho de responsabilidade de intermediários, e 4.995 dólares de outro small grant, na ISOC Foundation, para um projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Aaron Swartz, né, também na área de criptografia, no caso, o Codifica Kits, que é para ensino de princípios de segurança, criptografia para jovens na idade escolar. É um projeto que está mais ou menos na sua fase final agora. Ele começou em dezembro do ano passado e ainda vai até abril ou maio. Nós recebemos 295 mil reais da Association for Progressive Communications, da APC, para uma consultoria dentro do programa LockNet sobre políticas de inclusão digital, apoio a redes comunitárias. Foi um projeto desenvolvido em parceria com o IRIS. Então, nós recebemos esse auxílio e todas as despesas desse projeto. Uma parte importante dele foi uma realização de um seminário com dezenas de pessoas, né, que vieram de todas as partes do país. Então, teve muitas despesas de viagem, estadia. Teve também uma parte de desenvolvimento de uma proposta de política pública. Então, nós aqui pagamos diretamente todas as despesas desse trabalho de consultoria. A gente submeteu uma proposta, foi selecionado e desenvolveu esse trabalho, né, em parceria com eles. Nós recebemos quase 17 mil reais do auxílio administrativo que a Internet Society oferece todos os anos, né, o chamado Admin Funding, né, que foram 3.500 dólares no ano passado.
Nós tivemos apenas R$ 6.000 de membros organizacionais. No ano passado, recebemos apenas a anuidade do NIC-BR e da Associação Giga Candango. São tradicionalmente membros organizacionais que têm mantido o pagamento. Outros membros organizacionais que a gente tem vários que não são pagantes, né? Mas dos outros pagantes não houve pagamento no ano passado. E R$ 2.520 de anuidades de membros individuais. E, além disso, está nessa contabilidade um saldo final de um projeto sobre soberania digital que a gente tinha feito em parceria com o CEP, da FGV São Paulo, que sobrou um saldo, né? Esse saldo o CEP devolveu para nós, ficou na nossa conta, e a combinação com a ISOC Foundation é que, num próximo auxílio que a ISOC Foundation venha a nos conceder, esse valor de R$ 4.735 seja descontado. Então, ele entra na contabilidade como um valor recebido. Nas despesas, né, eu separei aqui em 2 slides. Né? Primeiro, aqui são as despesas diretamente de projetos e eventos. Né? A gente repassou R$ 163 mil para 2 entidades, né, que são parceiras em projetos. Né? O IPREC, que é parceiro no projeto de criptografia, aqueles $25 mil que foram recebidos, né? R$ 134 mil, e o Instituto Aaron Swartz, o outro projeto de criptografia para jovens em idade escolar, né, o valor de R$ 28 mil, foram $4.995. Tá? Do consultoria, né, da consultoria para o programa LockNet em redes comunitárias, né, isso aí foram todas as despesas pagas diretamente pelo projeto, né, tem diversos tipos de rubricas aí, né, mais de R$ 274 mil. Houve o pagamento de despesas do Youth LAC IGF de 2024, né, daquele auxílio de $10 mil, né, que deu R$ 64 mil de despesa, foi um pouco mais até do que a gente recebeu. E também teve despesas do Youth LAC IGF de 2023, que foram feitas no início do ano passado. A gente já tinha recebido esse auxílio, tá, em 2023, já tinha pago a maior parte das despesas do Youth LAC IGF de 2023 já em 2023, mas algumas despesas acabaram sendo pagas apenas em 2024. Então, entra nas despesas desse ano. Esse outro evento, Dia da Integração, foi um evento realizado em Santiago do Chile, junto com o Youth LAC IGF e com o LAC IGF, no meio dos dois, início de novembro. A gente vai receber um apoio financeiro da Aliança, que na verdade recebeu, mas apenas agora em 2025, né? O auxílio não tinha chegado ainda em 2024, mas a gente já fez várias despesas, porque o evento foi realizado lá em Santiago, por mais de R$ 38 mil. Né? Então, notem, né, a gente já teve as despesas, mas a receita vai ser contabilizada só em 2025. Né? O do Youth LAC IGF de 2023, a gente também em 2024 teve só as despesas, a receita tinha sido lá em 2023. E outro projeto que tem essa particularidade é esse de remuneração de conteúdos jornalísticos, que a gente recebeu um auxílio da Google em 2023, e em 2024 ainda teve várias despesas desse projeto, R$ 34 mil, pagamento das pessoas que estavam trabalhando no projeto. Então, notem aí que tem, somando o Youth LAC IGF 2023, Dia da Integração, projeto de remuneração de conteúdos jornalísticos, aí tem mais de 80 e tantos mil reais que estão contabilizados como despesas em 2024, mas cujas receitas não entraram nesse mesmo ano. Ou tinham entrado em 2023, ou entraram só em 2020, ou entraram só em 2025. Isso explica, em grande parte, aquele desequilíbrio entre receitas e despesas. Né? A gente teve bem mais despesas do que receitas. Tá? Depois, as despesas da equipe, né, do desenvolvimento do Impact Drift do PL 2630. A gente concedeu um patrocínio para o encontro da rede de pesquisa e governança da internet de R$ 3 mil. A gente tem apoiado esse evento nos últimos anos. E tem mais uma outra pequena despesa de R$ 2.500 num outro Impact Brief que nós desenvolvemos sobre a proposta de Fair Share da Conexis Brasil. E isso foi também um auxílio que está entrando só em 2025. A maior parte das despesas do projeto também são em 2025. Teve uma pequena despesa inicial de impressão do documento lá em dezembro de 2024. Então, uma despesa para a qual também em 2024 não teve a receita correspondente. E depois nós temos as nossas despesas mais regulares, né, administrativas. Né? A confecção de brindes, a grande maioria deles distribuídos durante o nosso encontro anual, que foi em Curitiba no ano passado, né, mas também um pouco
dos brindes ficou, e a gente distribuiu também depois em outras oportunidades, em outros eventos ao longo do ano. Pagamento de impostos diversos, INSS e ISS, para pessoas, né, que é pagamento de pessoas que trabalham em projetos, o pagamento do nosso profissional de comunicação, né? E também o imposto de renda de pessoa física que a gente tem que pagar quando, especialmente nos contratos de câmbio, né? A gente recebe muito auxílio do exterior, quando faz o contrato de câmbio tem que pagar imposto de renda, né? Então, isso aí deu quase 15 mil reais de impostos. A profissional de comunicação, a Sofia, né? Que trabalha para nós, né? Fazendo as artes e a divulgação nas redes sociais, preparando textos e tudo mais, né? Que é contratada, né, como freelance do capítulo. A empresa de assessoria contábil, a Balancet, né? Cerca de R$ 9.500. Né? Depois, serviços administrativos gerais, o pagamento de despesas de cartório, a licença anual do Zoom, as despesas de motoboy e outras coisas, né? São pequenas despesas aí que entram nesses serviços gerais, quase R$ 3.500. E taxas bancárias diversas, né? Tem uma taxa bancária fixa que a gente tem que pagar para o Banco Itaú, onde nós temos a nossa única conta bancária. Mas, especialmente, a maior parte dessa rubrica é gasta quando também, de novo, vem os contratos de câmbio e na hora de, né, vem dinheiro do exterior, na hora de fazer o contrato de câmbio, o Itaú cobra uma taxa fixa lá de cada contrato de câmbio assinado. Né? Acabou dando esse valor total aí de 3 mil, quase 3.300 reais. Então, isso é o total das despesas, né? De projetos e eventos e despesas administrativas. Tinha um outro slide aqui que desapareceu na apresentação, eu peço desculpas, né? Eu vou depois compartilhar com todos, não sei o que aconteceu com a apresentação, que era uma comparação de 2023 com 2024, né? Para vocês terem ideia. Mas não é nada muito diferente de 2023. Né? 2023 foi cerca de 100 mil reais a menos de receita, 100 mil reais a menos de despesas. Né? O saldo líquido de 2023 tinha sido um pouco menor, né, do que esse ano. Mas, de novo, nós estamos com uma situação financeira sob controle, né? Tínhamos 26 mil reais no fim do ano. Tá? E a previsão, né, do que a gente tem para esse ano vamos continuar tranquilamente com a situação financeira saudável do capítulo aí, uma boa expectativa de novas receitas, né, para os projetos atuais e para novos que a gente venha a começar. Então, era isso aí. E agora, então, né, obviamente, né, foi compartilhado com o Conselho Fiscal toda a documentação, né, existe uma pasta lá no Drive, né, onde o Conselho Fiscal tem acesso a todos os lançamentos, né, entradas e saídas na nossa única conta bancária, os correspondentes documentos, recibos e outros comprovantes de todas, né, as entradas e saídas que a gente tem, e também a gente disponibiliza vários documentos né, relacionados com os vários projetos e eventos que a gente organiza, né, os pedidos de auxílio, né, os orçamentos desses pedidos de auxílio, no caso de projetos encerrados, né, os orçamentos finais com a prestação de contas e assim por diante. Então, essa documentação toda foi encaminhada para o Conselho Fiscal. Quero lembrar que esse ano, né, pela primeira vez, a gente está realizando a Assembleia Geral apenas em abril, né, a gente prorrogou os mandatos de todos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal por 2 meses. Isso foi feito numa Assembleia Geral que a gente teve em agosto passado, porque justamente a gente tinha essa dificuldade de que a gente realizava a nossa Assembleia Geral em janeiro ou início de fevereiro, né, porque era a época da reeleição, né, dos membros da diretoria ou do Conselho Fiscal, e isso dava um tempo muito curto para a gente encerrar as contas do ano passado, preparar a documentação, dependia da empresa de assessoria fiscal entregar os balancetes finais, né? E a gente disponibilizar tudo isso para o Conselho Fiscal ter tempo de olhar essa documentação, preparar o parecer. Ficava tudo muito apertado ali em poucos dias do mês de janeiro. Então, se decidiu esse ano, né, mover a Assembleia para início de abril, para essa época agora em março, né, os mandatos, então, né, nós estamos a 15 dias do fim dos mandatos das pessoas que estão encerrando seu mandato agora, né,
e aí 15 dias antes, pelo estatuto, a gente tem que realizar a Assembleia Geral para eleger as novas lideranças, e com isso o Conselho Fiscal ganhou um tempo maior, né? Um mês e meio a mais de prazo, pelo menos, para poder a gente também, nós mesmos, para encerrar a documentação toda e encaminhar tudo para o Conselho Fiscal. Agora eu passaria a palavra, né, para o Flavianai, o João, que estão aqui conosco na Assembleia, né, que, em nome do Conselho Fiscal, possam apresentar seu parecer. Palavra com vocês, por favor. Bom, posso começar, João? Bom, boa tarde. Eu fiz a análise da documentação fiscal do 2024. Foi bem extensa, muito detalhada. Aí, acho que na gestão da Natália, ela sugeriu algumas mudanças que foram bem implementadas já desde o ano passado. E esse ano aqui o volume de documentos ficou bem maior, né? Então, as sugestões que ela deu foram muito bem-vindas aí. Foi um trabalho árduo aí, extenso. Foram 12 meses, cada um contando uma média de 40, de 20 a 40 inputs, outputs de dinheiro, saída de dinheiro, entrada de dinheiro, com vários documentos fiscais anexos, né? Da minha análise, da minha parte, eu não vejo nenhum problema. Aliás, não vejo um problema, mas eu só com referência ao documento, falta de documentação que eu não estava achando. O professor Flávio já me esclareceu, mandou para mim, analisei e não tinha nem ressalva. No entanto, eu ia fazer uma perguntinha aqui só com referência à questão do pagamento de imposto de renda. Eu acho que vocês já devem saber disso, mas eu não sei qual que é o motivo exato. Porque patrocínio, quando vem do exterior, a gente paga, tá pagando imposto de renda, né? Acho que já foi discutido isso uma vez, eu não sei qual que foi eu esqueci quem quem que falou que tinha que deduzir imposto de renda, se foi foi a empresa contábil da AIS ou que foi o banco. Aí é necessário realmente fazer essa dedução, esse pagamento? Eu não vou conseguir te dar uma resposta 100% confiável, até porque eu não Hum, conheço, né, todas as implicações aí legais, mas assim, realmente esse assunto já tinha sido discutido, e uma coisa que a gente sempre faz, tanto quando a gente recebe como quando a gente envia dinheiro, né, para o exterior ou recebe do exterior, tem que colocar a palavra patrocínio, tem que ficar claro que se trata de um patrocínio, né? Que sim, nós não estamos pagando o serviço de ninguém, nem estamos recebendo dinheiro porque nós estamos prestando serviço para alguém. Mas nós sim. estamos recebendo porque é um patrocínio para um projeto que a gente está fazendo, ou a gente está mandando dinheiro para o exterior porque nós estamos patrocinando alguma atividade que está acontecendo em outro país. E isso realmente permite, aparentemente, um imposto muito menor, mas continua havendo Então ele pagamento já de entra na imposto. categoria ele já entra como categoria contábil de patrocínio, mas ainda é necessário. Ainda é necessário. Ah, tá ok, Ainda é então. necessário. Então da minha parte era só as suas observações, aí não tem nenhuma ressalva, para mim, provado. É, agora sabe a palavra do João? Então, muito boa tarde a todos. Eu vou seguir aqui a manifestação do Flávio. Eu olhei os documentos, fiquei na dúvida daqueles 3 pontos que você levantou também, Flávio, mas o professor prontamente apontou quais eram os documentos que comprovavam aquelas transações. E acredito que as mudanças que foram implementadas também ajudam na forma de olhar a movimentação financeira e trazem aí um nível de segurança maior para que a gente tenha uma gestão mais transparente, né? E deixar claro aqui que também não tenho nenhuma ressalva com relação às contas. Só parabenizar aí todos que fazem parte da gestão pela, pela forma como conseguiram promover um conjunto de atividades bastante significativas, né, com os recursos que a gente tem recebido. Obrigado, Flávio. Obrigado, João. Então, creio que, né, interpretando aí a Sim, manifestação de vocês, que aí o Conselho Fiscal está aprovando, né, as Aprova, contas minha sim, manifestação é para aprovação aprovo. das contas, professor. sem ressalvas, né? A gente Quer dizer, aprova sem ressalvas e em breve eu vou redigir um documento, pedir para ajuda para a Erika redigir um documento para a gente formalizar essa aprovação, né? Eu vou passar para o João, para a Poliana também, se ela puder, para mim. A gente assina e entrega para perfeito. a diretoria, ok?
Muito obrigado para o Conselho Fiscal pelo trabalho, né, Obrigado, gente. voluntário aí de ficar acompanhando. Realmente, como disse o Flávio, é uma quantidade grande de documentos todos os meses que é produzida, né? E tem que analisar essas coisas todas, mais os balancetes e assim por diante, né? E realmente, né, o Flávio mencionou isso, nos últimos 2, 3 anos houve um esforço grande de melhorar, mas houve muitas sugestões, né? Foi bem lembrado, né, que a Natália, numa gestão anterior do Conselho Fiscal, né, junto com outras pessoas, havia feito várias sugestões e a gente criou, né? E aí, né, pena que a Érica não esteja aqui conosco hoje na Assembleia, né? Mas a gente tem que agradecer sempre muito ao trabalho da Érica, né? Porque a Érica é que mantém tudo isso em dia, né? Uma planilha enorme lá no Drive, né? Linkando cada documento contábil, cada comprovante, cada recibo, né? Colocando tudo lá de uma maneira mais organizada possível, né? E isso melhorou bastante assim de um ano para outro, para facilitar a vida do Conselho Fiscal para poder olhar a documentação toda. Então, a gente, certamente, se comparar com muitos anos atrás, melhorou bastante nessa questão de acompanhamento das receitas e despesas, né? Também o volume de receitas e despesas cresceu bastante, né, ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos. Né? Mas acho que a gente está num bom nível de acompanhamento e controle, né, das nossas despesas aí. Ficamos felizes com o parecer positivo do Conselho Fiscal. Voltar a compartilhar a tela aqui. Bom, então, temos o parecer do Conselho Fiscal, e aí então eu pergunto à Assembleia Geral aqui reunida se nós podemos, como Assembleia, aprovar o parecer do Conselho Fiscal, né, que é positivo em relação à aprovação das contas do exercício de 2024. Alguém tem alguma? Quer se abster ou quer votar contra o parecer do Conselho Fiscal? Fique à vontade. Né? Na ausência de manifestações, eu vou interpretar como tendo havido uma aprovação unânime dos presentes ao parecer do Conselho Fiscal, que é pela aprovação das contas. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, João. Obrigado, Apoliana, que não está aqui, que também é membro do Conselho Fiscal, por esse trabalho de vocês. Muito bem. Vamos, então, para o próximo ponto da nossa pauta, que é a conclusão. Opa, perdão, o título está errado, né? Eleições 2025, não 2024. Perdão pelo pequeno erro de digitação ali. Né? Então, nós temos duas posições na diretoria, né, em aberto, a partir de 5 de abril, encerram os mandatos da atual vice-presidente, a Raquel Gatto, e do atual diretor de projetos, o Pedro Lana, e encerram-se também os mandatos dos 3 membros do Conselho Fiscal, né, o Flávio Anai, o João Monteiro Neto e a Poliana Rigon. E com isso nós temos então que eleger 2 posições na diretoria, para mandatos de 3 anos, a partir de 5 de abril. A convocatória foi lançada no início de janeiro, 2 semanas, início de fevereiro, perdão, com 2 meses de antecedência. Né? O período nós temos hoje 51 membros votantes adimplentes com sua anuidade, 48 membros individuais, 3 membros organizacionais, então são 51 votos possíveis, né, na eleição, e o período eleitoral, né, começou na sexta-feira, no sábado passado, né, durante 7 dias, até hoje, né, os 51 membros votantes adimplentes receberam as suas cédulas eleitorais, né, no devido período lá atrás nós tivemos as inscrições das candidaturas, né, tivemos 2 candidatos a vice-presidente, o Ricardo Allan Kardec Loyola e Pedro Perdigão Lana, uma candidata a diretora de projetos, a Laura Pereira da Silva, e para o Conselho Fiscal, né, que também os mandatos encerram então em 5 de abril, né, tivemos 3 candidaturas, né, para o próximo mandato, que os mandatos do Conselho Fiscal são de 2 anos, né, não de 3 anos. O Flávio Anai, que então, né, está na atual composição do Conselho Fiscal, e se candidatou para mais um período, o Paulo Renard e a Natália Patrício, que está aqui conosco na Assembleia também. Então,
estes são os candidatos, né, e as vagas que estão em disputa aqui na eleição. Então, nesse momento, nós vamos fechar a urna, né, a nossa urna virtual, a nossa urna online, né, que esteve aberta desde o sábado passado, né, e encerrar a contagem dos votos. Eu vou lá buscar os resultados da urna, um momentinho apenas. Então, vou parar de compartilhar aqui a tela. Agora que eu parei de compartilhar a tela, que eu vi a presença do Thiago também. E aí, Thiago, tudo bem? Obrigado pela presença. Eu estava com Quando a gente compartilha a tela, não enxerga mais nada aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui e compartilhar. Aqui está. Recebemos esse total de votos, gente, 130 130 dividido por 5. São 5 posições de disputa, isso significa 26 pessoas votaram. Então, por coincidência, 50% mais um. Dos nossos 51 membros votantes em condições de voto, 26 votaram. Né? Para vice-presidente, tivemos 4 votos no Allan Kardec, 22 votos no Pedro. Para a diretoria de projetos, né, que é a candidatura única da Laura, tivemos 25 votos para a Laura, uma abstenção. E para o Conselho Fiscal, né, os 26, né, cada pessoa, né, cada votante podia votar em até 3 nomes. Tivemos 25 votos para o Flávio Yanai, 20 votos para o Paulo Renan, 23 votos para a Natália e 10 abstenções. Tá? Então, com isso, né, não sei se há entre os presentes qualquer dúvida em relação ao resultado da votação. Né? Não existe no nosso estatuto nenhum limite mínimo de votos que é necessário, né, para a eleição. Por coincidência, a gente teve mais de 50%, né, dos membros votantes que depositaram seus votos na urna. Então, se não houver nenhuma, né, solicitação de esclarecimento ou uma objeção, né, a gente pode declarar, né, o resultado da eleição, né, como eleitos. Então, Pedro Lana para novo vice-presidente, a Laura para a nova diretora de projetos e a nova composição do Conselho Fiscal, Flávia Mai, Paulo Remar e Natália Patrício, Patrício. Né? Parabéns a todos. Muito obrigado pelas candidaturas. Né? Ficamos felizes. Né? Os novos mandatos iniciarão em 5 de abril. Tá? Bem-vindos todos, ou os que estão entrando, ou os que estão, o Pedro, né, trocando de posição na diretoria, a Natália, que está voltando ao Conselho Fiscal, o Flávio Amai, que está continuando no Conselho Fiscal. Obrigado a todos, parabéns. Flávio, Não sei se... Natália estava com a mão levantada. Isso, é isso que eu ia dizer agora. Eu gostaria de Na passar verdade, a palavra para vocês. Na verdade, é só uma curiosidade, porque eu vi lá 10 abstenções, é porque cada pessoa Tem 3 votos. tem 3 votos. Então, esses 3 26 votos vezes 3, 26 vezes 3. Cada uma seriam. das 26 vezes 3, ou seja, das 26 pessoas, vezes 3, pode ser que uma pessoa tenha se absteve 3 vezes, né? O outro absteve 2 Ah, tá. vezes, né? Entendi. Pode ser né? que absteve votou em Ou, 2, né? Ah, pode tá, ter entendi. pessoas que, né? Tá. Mas é 26 vezes 3, o que dá 78 votos. Tá, Então, do tá. total de 78 votos possíveis, houve 10 abstenções. Tá, entendi. Era só por curiosidade, não por nada, não. É isso aí. Se alguém de vocês, das pessoas eleitas, né? Natália, Flávio, Laura, Pedro, quiser fazer qualquer observação, qualquer comentário, se não, parabéns a vocês todos, obrigado por se candidatarem. Obrigado. Bem-vindos à nossa equipe de liderança. Só Contamos com agradecer, vocês. professor Flávio.
Só agradecer Agrade- também, ótimo. Agradecer. É. E pessoal, também agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Nós é que agradecemos. Então, eu vou só pro Ah, Thiago também. Tchau, Thiago. Encontrei ele lá em São Francisco, perdido, nós dois lá. mundo é pequeno. É. Gente, com isso, esses dois pontos da pauta, né, estão vencidos. O próximo ponto da pauta é qualquer outro assunto de interesse. Não sei se alguém gostaria de trazer qualquer outro assunto para consideração da Assembleia Geral, né? Temos aí a disponibilidade na pauta, né, para tratar de qualquer outro assunto. Eu posso rapidamente, né, mencionar que a gente está feliz de ver que o capítulo está conseguindo um volume de atividades bastante grande, né? A gente está conseguindo ter um número maior de pessoas voluntariamente participando das nossas várias atividades, né, dos projetos, do GT de responsabilidade intermediária, GT de criptografia, um outro novo GT também de conectividade significativa. A gente continua com parcerias com outras entidades, né, como a gente tem feito já há vários anos, né, para desenvolver muitos dos projetos, mas a gente tem conseguido desenvolver projetos com equipes próprias montadas dentro do capítulo, né, uma coisa que até alguns anos atrás era difícil, mas agora com um volume maior de voluntários, nós mesmos estamos conseguindo desenvolver atividades, né, e isso significa muitas horas de dedicação de muita gente, né, inclusive alguns que estão aqui conosco, né, na Assembleia, e isso é muito bom. Eu espero que a gente continue conseguindo manter esse nível de atividade. Fale, Flávio. Está levantando a mão? Fale. Isso, é que eu não achei aqui onde ele levanta a mão, mas levantei fisicamente. Não, nenhuma a respeito da pauta da reunião, mas só ia perguntar se a diretoria está trabalhando em algum sentido aí em respeito daquela nota de divisão de camadas lá pro artigo 19, de camada de rede. Sim, sim, a Sim. gente está. Sim, estamos. A gente estava até. Aproveitou o período entre a primeira chamada aqui da Assembleia e a segunda, a gente estava conversando sobre o assunto. O Pedro, o Tobias, a Laura estão bem envolvidos nisso. A gente fez um documento. Quantas páginas deu o documento? 30 páginas? Alguma coisa assim, eu não me lembro. 28 páginas, foi bastante Está coisa. perto de 30 páginas, um documento bem robusto, que a gente já está trabalhando nele há um mês e meio, talvez, né? Com as nossas considerações sobre o julgamento, né, do artigo 19, sobre. Em linhas gerais, é muito parecido com o que o CGI colocou na sua nota pública, né? De que há intermediários e outros intermediários, né? Cuidado que não são todos os intermediários, não são iguais, nem todo mundo é rede social. Há muitos tipos de intermediários que, né? A gente não chegou a fazer uma classificação exatamente como o CGI propôs, né? De ter aquelas três níveis de intermediário, com nenhuma, ou com pouca, ou com muita, né, interferência, foi a palavra usada na nota do CGI, né, sobre o tráfego dos conteúdos, né, sobre os conteúdos. Mas, enfim, a gente fez considerações bem detalhadas, né, sobre essa distinção que se precisa fazer entre os vários tipos de intermediários e o cuidado que tem que ter com qualquer tipo de legislação ou de jurisprudência que o STF venha a criar, para evitar colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né, e acabar prejudicando involuntariamente intermediários que não têm realmente nenhuma interferência sobre os conteúdos que eles armazenam ou trafegam, né, ou disponibilizam. Fale, Pedro. Não, é só também adicionar que essa nota da ISO Brasil ela tem um escopo bem mais amplo, né? Do CGI ela tem um foco bem mais específico, a gente faz uma contextualização e tudo, porque a ideia também é ser um documento de referência para o público externo que quer entender exatamente o que está acontecendo no Brasil. Tem uma parte grande que fala o que é o voto, o que cada ministro falou, o que é a técnica que eles estão aplicando para o julgamento. Então, a gente se preocupou bastante em ser algo compreensivo para ser um documento que só com ele você consegue, além de ter o posicionamento da ISO do Brasil, entender o que está se passando exatamente no julgamento. Para o público interno também, né? Porque o pessoal normalmente pega só alguns pedaços do que está acontecendo, a gente está tentando ligar todos os pontos. E uma outra coisa bem interessante que aconteceu desde novembro,
é que nós trabalhamos muito próximos da ISOC Global nesse assunto. Né? Claro que a gente, aqui no Brasil, é muito beneficiado pelo fato de que a ISOC Global tem duas pessoas de staff baseadas aqui, né? A Paula Bernardi e o João Paulo Aguiar. Né? A Paula Bernardi, em particular, né, muito focada em advocacy em alguns assuntos, entre os quais esse, né, de responsabilidade de intermediários. Foi por uma coincidência do destino que no ano passado a ISOC decidiu criar o que eles chamaram de Framework de Intermediary Liability. Eles fizeram um processo de consulta pública, né, para a comunidade pública, mas para a comunidade interna da ISOC. Fizeram uma primeira versão desse documento, desse framework. Nós, na época, né, criamos um subgrupo, né, de trabalho, fizemos uma contribuição bem robusta para essa consulta pública da ISOC, mandamos para lá. Né, algumas das nossas contribuições foram incorporadas, a ISOC publicou a versão final desse framework em dezembro. Então, assim, ó, a ISOC Global estava se dedicando de maneira mais intensa, né, com várias pessoas do seu senior staff envolvidas, bem no momento em que começou esse julgamento do STF. Alinhado no assunto. Então eles estavam muito atentos para o assunto. Então, com isso, a gente teve várias conversas com a própria Sally, né, a nova CEO da ISOC, desde novembro. Né, até a gente encontrou ela presencialmente durante o IGF em Riad. Estávamos lá, eu, Tobias, Pedro, Raquel. Falamos. Não, Tobias não estava, né? Quem é que não estava lá? Alguém não O estava. Pedro não estava. O Pedro não O Pedro não estava. estava. Eu Misturei. Isso. tava O eu, você e a Sabino Raquel estava. só. Isso, eu, tu e a Raquel, exatamente, perdão. Depois a gente teve reuniões virtuais com eles, né? Então, eles se interessaram muito pelo assunto. Então, inclusive, né, por nossa sugestão, a Paula Bernardi acabou sendo convidada para o evento que teve em Brasília na semana passada, que o CGI organizou. Né? O Tobias até pode contar um pouco mais, né, porque eu estou conversando mais com a Paula recentemente. Mas, enfim, a Paula e o Sebastião Della Gamba, que é um dos vice-presidentes da ISOC, que foi a Brasília também. Então, notem que veio o vice-presidente da ISOC para o Brasil para se envolver nesse assunto, acompanhar o seminário, acompanhar a Paula em visitas a diferentes instâncias do Poder Executivo, ao STF, né, se conseguiu conversar com a secretária-geral lá do Gabinete da Presidência do STF. Né, o Tobias pode dar mais detalhes aqui. Né, então, assim, foi uma coisa que foi bom de ver. Né? Claro que houve essa coincidência da ISOC Global estar interessada no assunto nesse momento, mas esse é um dos temas caros para a ISOC Global também, né? Essa questão de responsabilidade intermediária. Então, a gente teve um bom trabalho junto com eles aí. Fala, Tobias. Era só realmente para reforçar que nesses últimos meses a gente está conseguindo fazer um bom trabalho conjunto com eles e, por exemplo, agora nessa última semana o Sebastião ele veio para Brasília só para isso, ficou até quinta-feira, quarta ou quinta-feira, só realmente fazendo essas reuniões, tanto com a STF, com a AGU, com algumas pessoas do governo federal também, e ele sentiu que realmente a ISO que ela estava um pouco distante, porque assim, eles estavam pensando que era uma coisa e eram outra, então ele ficou um pouco impressionado porque no Brasil as coisas funcionam de uma maneira um pouco mais diferente, e eu entendo, assim, pelo que eu, o Pedro e a Paula, a gente anda conversando, que essa parceria ela vai se estender ainda mais, assim, agora, daí, nos próximos passos, bem provavelmente a gente vai estender para pegar esses documentos que a gente já fez e, eventualmente, algum outro documento que vai ser produzido pelo GTRI e tentar direcionar isso para esses atores. Então, a gente conseguiu criar uma ponte junto com a ISO Global, tanto com algumas pessoas do STF, então com a assessoria aí do STF, do Secretaria-Geral, algumas pessoas de alguns gabinetes, quanto também com algumas pessoas-chave do governo federal em especial. E isso vai ser bem interessante, vai ser bom, porque realmente essas frentes aí vão vir fortes esse ano, porque especialmente no legislativo também a gente tem dois PLs aí que podem impactar, querendo ou não, diretamente a internet como um todo. E, e ter a ISO Global assim como esse apoio e sabendo que a gente
vai poder contar com eles aí. A Paula também provavelmente vai para o FIB para tentar também entrelaçar ainda melhor e reforçar essa conexão. Então, esse ano também provavelmente vai ser um ano de muito trabalho. E isso também vai indiretamente entrar e impactar do GT de criptografia. Então, a Paula também está na Global Encryption Coalition, pela ISO Global, e a gente também tem tentado construir essa ponte justamente para que essa experiência do GTRI, do tema responsabilidade dos intermediários, também entre no GT de criptografia, até pela expertise da Paula, que também é criptografia em especial, né, na verdade. A primeira é criptografia e depois, agora, mais recentemente, que também envolve responsabilidade dos intermediários. E lembrando que vai haver um julgamento do STF em algum momento sobre a história do bloqueio do WhatsApp, que vai provavelmente poderá criar alguma jurisprudência sobre a questão de interceptação de mensagens criptografadas, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado para que o STF não decida nenhuma bobagem do tipo vamos ter que botar um backdoor, temos que dar acesso às mensagens criptografadas, sabe-se lá o quê, né? Pois é, vamos nos benzer aí. Mas, enfim, o assunto provavelmente vai ser pautado no STF esse ano, em algum momento, mais adiante, dentro de alguns poucos meses. E esse é o outro assunto que é extremamente caro à ISOC Global. E eu acho que essa parceria que teve, até com a presença de um vice-presidente aqui, né, o Sebastião, em Brasília, é um ótimo sinal, porque isso tudo indica que nós vamos voltar a fazer uma parceria forte com eles, né? A Paula, com algum outro, né, pessoas do staff sênior da ISOC sobre esse assunto. E, assim, uma outra coisa é que, claro que podem haver coincidências aí de timing das coisas, mas também isso também é um pouco do reflexo do perfil da Sally, né, da nova CEO da ISOC. É uma pessoa muito mais aberta, muito mais disposta a se engajar com os capítulos, né, e trabalhar junto com a gente. É uma diferença da água para o vinho, né, em relação ao perfil do CEO anterior, que era o Andrew Sullivan, que era uma pessoa muito mais fechada para coisas dentro do staff só, né, para eles tocarem a vida muito sem interação com os capítulos. E a gente está notando uma diferença muito grande. Hoje pela manhã, né, eu ainda não tinha tido tempo de relatar isso, porque foi hoje pela manhã, eu tive uma reunião com um novo um profissional que foi contratado pela ISOC. Ele é baseado em Londres, né? O Ali Garafi, ele é de origem árabe, eu não sei exatamente de qual país, mas ele vive em Londres, e ele é especialista em community engagement. Esse é o perfil dele profissional. Ele trabalha anos com instituições globais, né, procurando melhorias de engajar a comunidade. Então, ele foi contratado com esse perfil e foi uma conversa muito bacana com ele. E ele está consultando um monte de gente da comunidade, de criar mais oportunidades reais de engajamento dos capítulos, né? Então, eu e outras pessoas estamos dizendo para o staff da ISO, nós temos que ter mais oportunidades para os capítulos se engajarem, né? Participarem mais dos projetos junto com o staff, né? Ser mais ouvidos pelo staff, ser mais ouvidos pelo board da ISO, né? Então, e eu acho que isso está acontecendo. Acho que é um bom sinal. Acho que a gente vai ter muito mais oportunidades. Aqui no Brasil, como nós temos um capítulo muito ativo, o que é muito reconhecido e elogiado pelo staff da ISO, né? A gente vai, acho que, criar muito boas oportunidades. Tem outro tema que é muito caro para a ISO, que é redes comunitárias, né? Então, assim, qualquer coisa mais pesada que a gente fizer nessa área de redes comunitárias, certamente a gente vai ter uma parceria forte deles também. Se nós tivéssemos trabalhos em segurança e outras coisas, além de criptografia, também é outro tema que interessa bastante para eles. Depois eles têm outros temas que, para nós, não são tão, para o capítulo, não são tão, coisas como manners, né? Segurança de roteamento, ou pontos de troca de tráfego, porque essas coisas é tudo por conta do NIC-BR, né? Então, a gente no Brasil tem a sorte de ter o NIC-BR que cuida de muitas coisas, mas em outros lugares são os capítulos que acabam se envolvendo nesses outros temas também. O Marnes tem uma pessoa dedicada no Nick só para tocar isso lá. É, é. A outra coisa que é muito que a Azure tem muito carinho é aquela plataforma Pulse, né? Que é para fazer medidas de conexão no mundo inteiro, de bloqueios, shutdowns, né?
Mas, de novo, isso aqui no Brasil a gente tem um trabalho muito grande do NIC nessas coisas, né, dessas estatísticas e tudo mais. Não é uma coisa com que o capítulo tenha tido oportunidade de se envolver. Eu perguntar se alguém vai lá para o Jeff da Noruega esse ano, de Eu espero vocês? ir. O professor Eu vai? devo ir. Eu vou. Ah, é que eu ia pedir depois talvez um favorzinho para conversar apresentar algumas pessoas para o Gilberto, trabalha lá com o Merns. Acho que ele não conhece ninguém Claro. da ISOC. Não, claro, eu posso introduzir, com Ô, certeza. Ah, Tocos, obrigado. eu tenho muito contato com o Gilberto também. Você tem? Tenho, eu já fiz alguns contratos para ele. Eu Ah, posso também puxar ele. Eu acho que eu vou também pro GF. então puxa ele lá para conversar com o pessoal da ISOC, se tiver. Porque ele trabalha bastante lá com a questão do Merns, mas acho que ele não conhece ninguém. Então Uhum. é bom estabelecer pontos aí, né? Sim. É bom para a comunidade É, inteira. Claro. não é? Ótimo. Bom, gente, não havendo outros assuntos a serem tratados, sugeridos, eu acho que nós podemos declarar encerrada a nossa Assembleia Geral. Agradecer a presença de vocês, agradecer quem contribuiu aí para, né, o processo. Aqui da Comissão Eleitoral estamos eu, André, Tobias, né? Tivemos também a presença da Érica e da Milena na Comissão Eleitoral. Né? Obrigado aos que se candidataram, aos eleitos. Obrigado ao Conselho Fiscal pelo parecer. Né? Bom, Obrigado a todos, gente. Eu vou, então, bom, encerrar a só, gravação da nossa Assembleia. só queria dar um parabéns aí todo o corpo diretivo, o pessoal do conselho aí, pelo trabalho aí. Obrigado, Flávio.